Paz de Deus mais uma vez aos irmãos amados em Cristo Jesus, os irmãos do YouTube que acompanham aí a verdade das Escrituras. Então, irmãos, vamos tratar hoje de um assunto: quem foi o primeiro homem a edificar um altar e orar e o Senhor fazer fogo descer do céu? Quem foi esse homem? Muitos vão afirmar que é Elias, né? Muitos dizem que Elias, ele edificou ali um altar, desafiou. Por quê? Porque ficou notório que ele desafiou 450 profetas de Baal e 400 de Azera. Assim todo o povo de Israel subiu ao Monte Carmelo para ver ali o duelo entre Elias e os profetas de Baal. Nos diz a Bíblia que quando Elias desafia e sobe, com ele vai todo Israel, vai 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera, ou de Azerá, né? Eram aqueles povos que foram trazidos para dentro de Israel no reinado do rei Acabe, onde Acabe casou com Jezabel e ela trouxe essa idolatria para dentro de Israel e implantou ali o culto ao Deus com D minúsculo chamado Baal, aonde ali se invocava a Baal, se adorava, né, profanando ali o templo, o santuário, onde o povo se corrompe, onde o povo tinha medo de adorar Deus, porque Jezabel era perseguidora e assassina cruel, a ponto de ela querer a cabeça de Elias, por Elias chegar dentro de Israel ao rei Acabe e dizer: se eu sou homem de Deus, segundo a minha palavra, não vai cair orvalho sobre a terra durante 3 anos e 6 meses, e não choveu em Israel. Então ela perseguiu Elias a ponto de querer a sua cabeça, e Elias foge. Elias foge para o Monte Horebe, para a caverna onde Moisés estava com Deus, onde o Senhor lhe deu ali as tábuas dos 10 mandamentos. E ao estar lá, o Senhor aparece para ele e manda que ele volte. E ele volta. Quando ele volta na fúria, ele volta cheio da força, cheio do poder. E aí ele voltar, ele desafia todo um povo que adorava Baal, né? Ele desafia os profetas de Baal. Observemos a classe, né? Tem os profetas de Deus, os profetas de Baal. Só que naquele intuito, naquele tempo, naquele exato minuto, quem desafia é Elias. Deus levantou Elias, Deus preparou Elias para aquela ocasião ali. Não que tivesse só ele, né? Mas naquele momento, Deus se usou dele, do profeta Elias. Então, irmãos, muito vai dizer que nessa ocasião aí, vão afirmar que Elias foi o primeiro homem a edificar um altar, a orar e Deus fazer fogo descer do céu. Eu digo aos irmãos que não foi. Elias não foi o primeiro. Elias foi o terceiro. Elias foi o terceiro. Aí você fala assim: mas irmão, prova para nós na Bíblia quem foi o primeiro, quem foi o segundo. Muitos têm Elias como o primeiro, mas não foi, né? Por causa daquela ocasião do desafio de Elias, é que ficou notório, histórico aquilo ali. Por isso muitos acreditam que ele foi o primeiro, mas não foi. O primeiro a orar e Deus fazer fogo descer do céu foi Davi, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, como todo mundo conhece. Davi ficou conhecido no povo de Israel em 1 Samuel capítulo 16, onde ali ele desafia o gigante Golias e o Senhor lhe dá vitória. Então a sua vitória foi notória em Israel, né? O homem segundo o coração de Deus, o primeiro a orar e Deus fazer fogo descer do céu sobre um altar, foi Davi, o rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Encontramos isso em Primeiras Crônicas, capítulo 21, versículo 26. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu
sobre o altar do holocausto. Nós vemos aqui que no capítulo 21, Davi manda Joabe numerar todos os povos. Aonde Joabe diz a ele para não numerar, e Davi pede que numere, porque ali a soberba entrou no coração de Davi, né? Davi foi lá e mandou contar o povo sem a permissão do Senhor. Então o Senhor mandou um anjo a ferir aquela terra, mandou o profeta Gade, o vidente Gade até Davi, dizendo que o Senhor falou que ele escolhesse aquilo que ele queria, se ele queria cair nas mãos dos inimigos, ou se ele queria que o Senhor castigasse todo Israel. Assim o Senhor castigou Israel. Então Davi foi lá, edificou um altar, orou, e Deus fez fogo descer do céu sobre o altar, como mencionei aos irmãos aí. Então o primeiro homem a edificar um altar e Deus fazer fogo descer do céu foi o rei Davi, como está descrito em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 26. O segundo homem a orar e Deus fazer fogo descer do céu, o segundo homem foi o rei Salomão, filho do rei Davi. Isso está escrito em 2 Crônicas, capítulo de número 7. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Então aqui nós vemos, o primeiro foi Davi, que orou e Deus fez fogo descer do céu, como está escrito. E o segundo foi Salomão, que orou e Deus fez fogo descer do céu. O terceiro a orar e Deus fazer fogo descer do céu foi o profeta Elias, como está descrito em 1 de Reis, capítulo 18, versículo 37 e 38. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Então, irmãos, vemos aqui com clareza: o primeiro homem a edificar um altar e Deus fazer fogo descer do céu foi o rei Davi, como mencionei no áudio. O segundo que orou e Deus fez fogo descer do céu foi Salomão, descrito em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 1. O primeiro homem a orar e Deus fazer fogo descer do céu foi Davi, descrito em 1 Crônicas, capítulo 21, verso 26. E o terceiro homem a orar e Deus fazer fogo descer do céu foi o profeta Elias, descrito em 1 de Reis, capítulo 18, verso 37 e 38. Está aí a explicação. Espero que os irmãos tenham gostado. Aproveita para deixar um like, se inscrever no canal e vamos aprender mais com as Escrituras, a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.